Meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo Toga Voadora e a gente tá aqui pra mais um review de Titans, dessa vez episódio 11. É o Elko, né? Aquele restaurante que eles... Agora que você sacou, Léo. Agora que eu saquei, O nome do episódio fazia parte da charada do episódio, que era levar todo mundo pra esse restaurante misterioso aí no meio do nada. Dando um resumo do episódio, eu gostei, mas eu gostei por causa do Dick, não por causa de seus titãs. Se fosse uma série do Asa Noturna e fosse um episódio bem mais curto, só com cenas do Dick e do Bruce, ia ser sensacional. Mas ver 50 minutos de coisas que eu já vi anteriormente, repetições de arcos. Olha, o Léo falou que gostou do episódio, eu fiquei assim, quê? Eu gostei Como do Dick. assim? É porque pra mim episódio agora é só Asa Noturna. Eu tô focando só nas cenas do Dick, então eu gostei. Acho que a gente sofre menos se a gente abraçar que a série vai ser só isso, né? Da agora pro final. E não adianta falar que, é um problema de séries de herói no geral, porque a mesma empresa, os mesmos produtores envolvidos fizeram Doom Patrol no começo do ano, que tinha 15 episódios, tinha um personagem que ninguém conhecia, era a primeira temporada e conseguiram dar mais profundidade do que todos os personagens da série aqui reunidos. Então Titans, pra uma segunda temporada, bem problemático. Episódio por episódio, a gente vai gostando das histórias que eles vão contando. Mas é aquela história, né? Você tá com uma temporada completamente sem propósito, que não vai chegar em lugar nenhum, pelo jeito. Pelo que nós estamos vendo aqui. Esse é o episódio 11, nós temos mais 2 episódios apenas nessa temporada. Não, gente, muito longe de achar que uma temporada tem que fechar todos os núcleos, tem que entregar tudo, porque não é assim que séries funcionam. Mas você vai chegar no final sem ter dado um propósito pra uma temporada inteira, de 13 episódios que tá sendo construída como se fosse de 24. Não tem, sabe, tipo, uma narrativa, porque parece que foi uma temporada pra ficar voltando em arcos do passado o tempo inteiro, não tem uma história no presente. Não é como se o Slade fosse uma ameaça, então beleza, vamos entender o que aconteceu no passado pra resolver o presente. Não, vamos voltar no passado toda hora. Pra quê? O presente tá de boa. O problema são os titãs em si, não tem uma ameaça acontecendo, não tem uma história que exija a presença dos titãs. Vamos fazer os titãs se unirem e se separarem, e se unirem e se separarem, e se unirem e se separarem 3 vezes dentro da mesma temporada. Se eles fossem heróis de verdade, ia estar uma bagunça as cidades, porque sem os heróis o crime tava dominando, então, mas se tá tudo bem aparentemente... Não, é porque eles não são heróis, né? Igual você falou no último vídeo, quem que eles salvaram essa temporada? Se for colocar uma balança, quantas pessoas o Slade matou, quantas pessoas os titãs mataram? Acho que os titãs estão ganhando, inclusive. Mas vamos ir pela ordem das cenas do episódio, porque tem alguns momentos bons pra serem comentados. Claro. Inclusive, começou bem o episódio. Porque Começou bem. tudo que tá envolvendo a Cadmus tá me agradando, assim. Tirando alguns errinhos de lógica, mas no geral a gente esquece que Kryptonita tem efeitos diferentes. Então... Eu tô com bastante expectativa pra esse núcleo da Cadmus. Eu acho que ele pode ser muito bem trabalhado numa terceira temporada. A gente vai fazer aquele padrão que a gente começou a adotar, de comentar os arcos e os personagens, até porque não tem tanta coisa acontecendo pra ficar pulando de núcleo em todo momento. Mas focando no Gar, ele tá preso na base da Cadmus, sofrendo lavagem cerebral. Literalmente, eles abriram a cabeça dele, estão manipulando o cérebro dele. Literalmente estão jogando um jatinho de água lá no cérebro dele. Desculpa, porque você falou literalmente lavagem cerebral, ué. Não foi literalmente. Aparentemente o motivo é o quê? Provocar instintos mais primitivos nele pra desbloquear alguns travas que ele pode ter. Porque ele acha que só vira um tigre, então na cabeça dele ele pode virar esse animal que é um carnívoro, então ele se controla pra não matar ninguém. Mas como a gente viu lá no final do episódio, eles usam ele pra inclusive matar uma das cientistas, então a Cadmus é uma péssima empregadora. Inseriram uma frequência, né, no cérebro dele que eles conseguem ativar e fazer ele virar um tigre. Isso promete. Ele vai virar uma ameaça no primeiro momento. Eu me sinto muito trouxa de criar expectativa, mas promete gente. Muito. A gente viu que o Connor no episódio passado se submeteu ao tratamento da Cadmus, então ele deve virar uma arma e o Gar também, aparentemente. Só que aí eles vão descobrir que o Gar não vira só um tigre, ele vira todos os animais. E aí, a partir desse uso como um perigo, que ele vai virar realmente o Mutano que a gente conhece. Mas o núcleo do Mutano ficou por aí. A gente viu muito pouco dele nesse episódio. Bom, e a próxima cena foi sim do arco que é o principal da temporada e que tá sendo bom, que é o arco do Dick. A gente vê ele na prisão tendo alucinações e o velho Bruce Wayne mental aparece de novo. Nesse episódio a gente teve os dois Bruce Waynes, o real e o Bruce Wayne da cabeça do Dick. Pelo menos a gente acha que o outro é real, né? Enfim, vamos tratar como se fosse. Bruce mental, vamos chamar ele assim, vocês vão captar a ideia. Eu continuo mantendo na minha opinião de que eu sou super fã do Bruce mental. Seria muito difícil você colocar o Dick lidando com os conflitos internos e toda essa culpa e o peso que ele sente de responsabilidade sem ter uma personificação pra isso. Em cena, isso seria confuso. De que ficar lá olhando pra ele mesmo, se debatendo e conversando em voz alta é pouco crível. É mais legal a gente ver isso na cabeça dele. É comum até nos quadrinhos ter esse tipo de interação entre uma figura que o personagem projeta de algum personagem que ele conhece já. Então é bom ser o Bruce Wayne, porque a gente vê o Bruce em cena sem ter que ser o Batman, sem ter o peso de ser um Batman fiel aos quadrinhos. Não, é a
forma como o Dick tá vendo ele e a forma como o trabalho emocional tá pedindo. Mas enfim, o Bruce mental vira pro Dick e fala, ó, você tem certeza que você entendeu a conversa que você teve com o Slade? Tipo assim, você não viu mais nada de estranho ali, você não percebeu que aquilo lá não é puramente o Slade? E aí a gente teve aquela teoria confirmada de que, realmente, a hora que o Jericho é morto pelo Slade, ele acaba ficando preso no corpo do pai. Na minha opinião, ele não fez aquilo propositalmente, ele não se jogou no corpo do pai dele. Eu acho que foi um momento de choque ali, ele entrou em contato visual com o Slade e foi pro corpo dele, não foi um negócio controlado, assim. Eu também acho que não deve ter sido controlado. Isso me levanta algumas perguntas. 1. Como é que vai tirar ele dali? 2. Ele precisa sair de lá? Bom, imagino que sim. Ficar na mente do Slade não deve ser bom. 3. O Slade sabe? Eu acho que não. Eu acho que só a mãe sabe, só a Adelaide sabe, porque aí ela teria um motivo pra ter reatado com o Slade e tá deixando ele na casa dela, porque de alguma forma ela tá cuidando do filho ainda. E aí ela, é igual o Bruce falou, né? Ela mandou o Dick lá conversar pra buscar perdão, pra ver se o Dick percebia, né? E aparentemente o Dick não percebeu no primeiro momento. Eu acho que foi isso, porque não é a cara dela perdoar o Slade tão facilmente assim. Inclusive o sinal que o Slade faz, né? Na ASL, né? Que é a linguagem americana de sinais, é uma espécie de eu te perdoo. Então seria o Jericho se comunicando com o Dick, falando que perdoa ele, né? Mas ele não pediu socorro também. Mas enfim, aí depois desse diálogo inicial, pulando pras próximas cenas do Dick com o Bruce mental ali. Primeiro, o Dick fala uma verdade muito dos fãs, assim, a gente tava querendo falar isso pro Dick logo. Amigo, se você ficar remoendo o passado, sofrendo seus traumas aí, o passado não vai mudar, as pessoas continuam morrendo e você continua sendo inútil com autopiedade que não vai mudar nada. Então reage, pelo amor de Deus, tipo, sai desse fundo de poço aí, toca a vida pra frente, muda suas atitudes. Eu tenho muita dó do estado mental do Dick Grayson. Mas você precisa dar um... Mas você precisa sacudir, porque isso aqui é uma série de herói, e herói não pode ter problema mental. Mas até que eu achei a forma que o Bruce abordou ele, por mais que não seja uma pessoa real, foi, tipo, menos pior do que eu já vi em outros, até filmes de herói por aí. Achei bem, muito. Tipo, amigo, vamos, é hora de você sair daqui. Sim, eu gostei bastante também. E aí teve um outro diálogo que eu achei sensacional, que pra mim foi o que me deixou empolgado com o episódio mesmo, foi quando eu percebi o que eles fizeram com o Slade e com o Dick, que a forma de ligar eles é o Joey. Mas o porquê deles estarem ligados até hoje é justamente o que o Bruce fala. Vocês ficam nesse jogo de empurra pra lá e pra cá a culpa, e aí o Slade não quer assumir a parcela dele, você não quer assumir a sua, e aí um fica falando que o outro é responsável pela morte. E aí você agora tá nessa autopiedade toda aí, mas no fundo você não tá sentindo isso, porque no fundo você sabe que não é você. E isso é a própria mente do Dick falando pra ele. Então ele tá realmente despertando, e isso chega no ápice justamente na cena de luta dos dois. Que é literalmente uma personificação da batalha entre os dois lados da mente do Dick Grayson. Isso é muito quadrinhos, e pra mim foi muito bem inserido, coreografia sensacional, a gente vê aquela imponência que o Bruce tem, mesmo sendo uma projeção mental. Tipo, nem na cabeça dele o Dick tem a capacidade, a habilidade de ganhar do Bruce, porque ele é o Batman. E aí o Bruce, na mente dele, percebe que por mais que nunca vai ser derrotado pelo Dick, o Dick pelo menos tá chegando no nível de ficar de igual pra igual com ele, consegue defender dos golpes, reagir, e aí ele solta a célebre frase: você tá mais forte, tá mais rápido, agora você não é mais um Robin, você é uma ave de rapina. Pra quem não pegou essa cena, Robin seria como se fosse um pardal aqui no Brasil, é uma ave típica dos Estados Unidos, uma ave pequena, por isso que os Robins têm esse nome. E não é uma ave, assim, imponente, independente, que caça, que tem uma força, assim, que impõe alguma coisa. Então agora a gente tem realmente o Asa Noturna saindo e alçando seu voo. Eu acho que a partir de agora é só sucesso pro Dick. Imagino que sim, né? Até porque ele literalmente voou da prisão. Vamos pro arco inútil, que foi o resto do episódio, porque se o Dick saiu bem dali, não precisava do resto do episódio, mas tudo bem, vamos por partes. Vamos começar lá no início, no arco da Corey. Ela bebendo, ela tendo aquela... bad trip, né? A bad trip dela ali, jogando, pensando em Tamara. Eu gosto de ver que a Corey também tem suas fraquezas. Da hora que ela tá conversando com aquele psiquiatra, que ela coloca algumas coisas, foi legal. Demorou demais. Mas assim, a cena foi muito longa. Ela não tinha propósito de estar aqui. Você estendeu esse episódio pra encheção de linguiça. A gente sabe, a gente já conhece de cor e salteado os traumas de cada um dos personagens. Não é como se fosse uma coisa sutil, que nem era num patrão. A gente vai e volta e a gente não tem crescimento de personagem. Eles só se ferram, né? Por isso que eu tô sentindo que a série não tá madura. A primeira temporada foi bem mais ousada e eu acho até um pouco mais sóbria do que essa nesse ponto. Por ser uma primeira temporada e teve o fato também da gente ter colocado tanta expectativa negativa, eu acho que eles quiseram tanto entregar alguma coisa que agora a confiança, o orçamento, uma história um pouco mais ambiciosa fez eles perderem a mão. E faltou um produtor realmente conduzindo ali, falando, essa temporada vai contar essa história aqui, ela vai ser fechada em si mesma
Jason, vai ter uma narrativa. Cadê a narrativa? Por que o Slade é o vilão da temporada, sendo que ele tá parado até agora? Depois dessa cena toda da Corey, ela recebe o chamado pra Elko, que a gente começa achando que era a Rachel chamando, mas depois a gente vai descobrir que não. Mas enfim, guardem que ela também foi pra Elko. E só pra passar pra outra personagem que também é importante falar, a Dawn tava lá naquela sua viagem de picape ali pelo interior dos Estados Unidos, aí foi lá se desfazer das memórias dela e do Hank. Eu tinha entendido que a Dawn tava voltando lá pra Torre dos Titãs, porque ela tava voltando pelo menos pra São Francisco, né, como é colocado. Talvez pra ver como é que as meninas estavam, não sei, mas ela também tá perdida. Só que, ai mãe, eu não entendo. Por exemplo, uma forma diferente de trabalhar Hank e Dawn, que não fosse chato e que não fizesse a gente odiar os personagens, faz os dois se casarem de vez, ficar com uma família ali e se aposentarem. É muito bom ter essa noção de ter heróis aposentados no seu universo, porque quando a coisa fica feia, quando eles chegam na ação voltando da inatividade, é empolgante. A gente fala, mano, tem herói por aí a dar com um pau, então quando precisar, quando tiver vilão sério mesmo, eles vão aparecer pra ajudar. Por mais que tenham parado de ser heróis, eles sempre vão querer proteger. Você não precisa estar com todos os personagens em cena o tempo inteiro, né? Pois é, Hank e Dawn vão ter que ter mais algum episódio pra se resolverem e quem sabe, se tudo der certo, aposentar de vez e quando mesmo precisar que separado. Eu acho que eles não precisam ficar juntos e tal, não. se não for o caso. Mas é só porque ninguém se importa. Ninguém quer ver isso mais. E aí tudo bem. Aí depois a gente tem a Donna recebendo a ligação lá, que até então a gente achava que era a Rachel fazendo, né? Mas no fim das contas não era. E enfim, as três já estavam encaminhadas pra Elko. Mas a outra personagem que também foi importante aqui foi a Rachel. Eu gostei da proposta da personagem desse episódio, que é justamente o fato dos pesadelos terem voltado e ela no pesadelo vê o velório do Dick Grayson e o Slade tendo matado ele. Isso pra mim foi bom porque volta a ser uma ameaça, assim, o Slade pode estar realmente inclinado a acabar com essa história de vez e falar, não, cansei do jogo de jogar a culpa pro Dick, eu vou lá e vou matar ele, vou resolver isso e vou assumir que realmente tive culpa na morte do meu filho. Acho que isso que deu a entender, pelo menos, pelo arco da Rachel. Só pensando no Slade mais uma vez aqui, antes de continuar no arco da Rachel, só pensei em dois personagens que tiveram um arco bem fechado aqui nesse episódio, Jason e Rose. O Jason tá tendo um bom desenvolvimento de personagem, ele tá realmente encaminhando pra ser um herói independente, que é o que a gente sabe que ele vai se tornar com o tempo também, apesar de ser de uma forma traumática. Mas ele e a Rose estão lá, resolvendo o seu problema de casal, que eles estão realmente tendo um amor nascendo entre os dois. A Rose não confia nele, e ela mesmo fala que talvez ele não devesse confiar nela. Então ele propõe que os dois se apresentem de uma forma verdadeira um pro outro, pra pelo menos entre eles haver confiança. Ai, eu achei fofo. Eu gostei, assim, eu acho que foi mal inserido só no episódio. Eu sou muito vendida por um amor adolescente. Mas os dois são bons, eles têm uma química interessante. Sim. E realmente foi uma das grandes coisas do episódio, que depois de ter essa relação consolidada, a Rose passa a confiar no Jason, liga pro Slade e a gente descobre que realmente ela tava trabalhando pro pai, ela ia trair os Titãs. E eu gostei da forma como foi apresentado, ao invés de ser só uma revelação clichê, não, mostrou ela desistindo do plano e aí a gente descobriu que realmente ela que tava plantando ali os traumas emocionais na torre. Aí quando ela rompe com o Slade e joga o celular na piscina, a gente vê o Slade quebrando o celular dele, ou seja, agora ele tem um motivo pra voltar à atividade, então pode ser que... Ah, tem isso. Por isso que eu voltei nesse gancho aqui. Esse arco da Rose pode levar a visão da Rachel, ou visão da Rachel. Piada péssima. Como que é, Léo? As visões da Raven é o nome do episódio, sinceramente. Que eu gostei. Por isso eu gostei do episódio. Tipo, a ameaça do Slade voltou. Tá, agora eu entendi melhor a sua colocação. Ainda teve o lance do tarô lá, que na cena que as meninas estão tirando as cartas pra ela descobre que vai ter um grande trauma vindo aí. Então pode ser que agora que o Dick tá bem, o Slade vai querer matar ele. Então pode ser que isso também leve a um confronto. Mas você não acha que essa grande perda que ela vai sofrer, essa pessoa que ela vai perder, vai ser o Gar? Bom, eu acho que num primeiro momento vai ser, essa perda se refere a ele porque tá ativando com a Rachel. Porque agora ele deixou de ser quem ele é, ele sofreu uma coisa na cabeça. Mas eu acho que a visão dela é justamente pra não se concretizar, porque dessa vez vai ter um motivo pro Dick tá melhor na luta contra o Slade. Entendi. E pra ter os Titãs do lado dele. E agora ele não vai sozinho enfrentar o Slade, agora eles vão juntos. Ela e a Corey, pelo menos, ficaram convencidas da utilidade delas estarem indo pra salvar o Dick, porque a gente descobre que quem tava reunindo todo mundo ali em Elko era Bruce Wayne. Mas aí fica a dúvida no ar. Bruce Wayne manipular canal de TV ou então um programa de rádio, tudo bem, ele ter reunido as outras três meninas ali tá ok. Mas como que ele fez a Rachel ir parar em Elko? Tipo, como que essa visão específica apareceu, a visão do restaurante ele apareceu no meio dos pesadelos que ela tava tendo com o Slade? Bruce Wayne é muito inexplicável. Eu li uma teoria que eu gostei muito, de que todo mundo tá achando que tá sendo manipulado pelo Bruce Wayne e na verdade quem tá manipulando ali é a própria Rachel, inconscientemente, que os poderes dela são muito maiores do que a gente tem a noção, né, aqui, que na verdade, realmente, a intenção dela de ligar pra
pra Corey fez ela ligar pra Corey, a intenção dela de ligar pra Donna fez ela ligar pra Donna. Vamos esperar o próximo episódio, ver se vai dar tudo certo. Vamos. Se não explicar também como que ele fez com a Rachel pra ir parar ali, a gente ignora, a gente já passou pano pra tanta coisa esse ano, inclusive, vamos só ignorar e vamos pra frente. Exatamente. A série tá acabando, então vamos tocar o barco. Bom, e depois do Bruce ter dado um esporro geral falando que elas deviam deixar as emoções delas trabalhadas no passado e não trazer toda a carga pro presente. Bruce Wayne dando lição sobre lidar com sentimentos, né? E ele falou de família também, o que foi bonitinho. Por isso que é uma ilusão, Léo. Por isso que é mental. Faz mais sentido ser uma ilusão mesmo. Mas enfim, mesmo depois do Bruce Wayne ter falado pra elas pararem com esse negócio de eu vou fugir dos sentimentos e vou jogar a culpa pro outro. Não, trabalha isso direito, carrega a sua parte de culpa, as pessoas precisam de vocês ainda. Dawn e Donna simplesmente cagaram em tudo, falaram, não, a gente vai atrás do Gar, sendo que elas nem sabiam onde que ele tava, ao invés de todo mundo ir atrás do Dick. Se bem que se fosse todo mundo, iam ser 4 pessoas envolvidas em crime federal, porque a Rachel e a Corey invadem uma prisão, atacam guardas à toa, porque o Dick já tinha fugido, porque ele tava imbuído dessa nova causa dele, que é ser o asa noturno, então ele não tava lá mais. Ele criou asas e voou dali, entendeu? Tipo, literalmente. E o problema é que eu até entendo a posição da Donna e da Dawn ali, de tipo, querer ir atrás do Gar primeiro, ok? Eu digo que eles sabem onde tá, eles sabem que dentro da cadeia ele tá, entre aspas, seguro, mas, tipo assim, faria mais sentido então talvez elas irem atrás daquele que elas já sabem onde tá, né? E depois ir atrás do Gar. Todo mundo junto, todo mais mundo mentes junto. pensando. Isso, que pensa melhor. Se bem que os titãs não pensam melhor juntos, né? Pelo amor de Deus. Última reclamação que eu vou fazer aqui. Se a Rachel e a Corey tivessem recebido um treinamento devido, elas iam primeiro investigar se ele estava realmente na prisão ainda antes de fazer o ataque. A gente achou que na temporada ia ter alguns episódios de treinamento pra gente sentir uma equipe nascendo ali. Quando ia ter o treinamento, começou a dar tudo errado e não parou de dar errado mais. Eu queria o clichê do treinamento porque ia fazer muito sentido, os heróis iam estar mais maduros e a gente ia sentir que realmente o mundo precisa de titãs, porque até esse momento aqui, a cidade tá bem, aparentemente. Ninguém precisa dos titãs, entendeu? Ao contrário, eles estão fazendo mal pro mundo. Então não existam titãs. É o que a série tá passando de mensagem. Eu não queria essa mensagem. Tipo, tá assim, tá tudo melhor sem vocês existirem. Foi um episódio ok pra bom. Ok. Foi ok pra bom, tá? Eu vou aceitar o ok pra bom. E antes da gente acabar esse vídeo, porque eu sei que vocês ficam comentando várias teorias nos comentários, que às vezes a gente não menciona aqui, pro vídeo não ficar ainda maior do que ele geralmente já fica, mas eu li uma teoria que eu gostei, achei muito legal, porque uma grande questão é, você vai tirar o Jericho do corpo do Slade e vai acontecer o quê? Né? Pra onde ele vai? E vai ser uma libertação da alma dele, pra ele poder descansar em paz? Você vai colocar ele num outro corpo? Você vai criar um outro corpo pra ele? Eu acho isso problemático e não vai pegar bem, principalmente se eles forem manter fidelidade estética aos quadrinhos, né, pra criar, quando criarem esse novo corpo, ou ele assumir esse novo corpo, você vai estar substituindo um ator transgênero, de cor, que realmente tem deficiências, por um outro ator branco, de cabelo loiro, etc, só pra manter fidelidade aos quadrinhos. Eu não gostaria disso de forma alguma e seria uma das pessoas que me juntaria ao coro disso tá errado, cagado. Porque todo mundo amou o ator, todo mundo amou o Joey. Perfeito. O problema é que acabou rápido, é que nem o Aqualad, é a mesma coisa. Só que aqui o Joey funcionou melhor ainda porque o ator passou uma carga emocional muito grande e vai fazer falta se não for. Vai fazer muita falta. Mas voltando pra teoria em si, é que o Slade, como a gente não viu o corpo do Jericho morto, o Slade teria levado esse corpo pra ser mantido e conservado pela Cadmus. É uma teoria daquelas assim, sem embasamento nenhum. Interessante. Pode até corrigir um dos furos que ficou pra trás, porque aí explicaria o porquê do Slade ter que matar a Jillian lá atrás. Pra matar uma Amazona, claramente ela devia estar atrás de alguma coisa maior. Pode ser que ela tava atrás da Cadmus, com esses experimentos aí e tal, com meta-humanos. E pode ser que a Jillian investigando era um alvo importante pra eles e contratam o melhor assassino do mundo pra matar ela. Bom, seria uma ótima explicação, eu gosto. E aí ligaria as pontas soltas e ainda faria a Cadmus ganhar mais impacto ali, a figura do Lex Luthor por trás e essa empresa terrorista aí. Mas é isso por hoje. Fiquem ligados, porque semana que vem tem o penúltimo episódio. Então deixe aí sua teoria sobre o que vai acontecer nessa reta final. Deixa o like também, comenta o que você achou desse episódio e se inscreva no canal, ative as notificações, nos sigam nas redes sociais e até a próxima. Até! Tchau.